Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a presença e a participação de você que está aí do outro lado, nos prestigiando com os seus e-mails e as suas sugestões. Lembre-se do nosso e-mail doutor@biomedicosaude.com.br. O programa de hoje vai falar sobre câmara hiperbárica, oxigenoterapia e os seus 10 anos de serviços prestados aqui em Bauru, Marília e toda a região. Para isso, estamos aqui com a doutora Larissa Passerotti. Doutora, muito obrigado pela presença, pela participação. Eu que agradeço, Luiz, pelo convite. E olá para todos os espectadores, né? E vamos em frente. Vamos em frente. A doutora Larissa Passerotti é médica especialista em nefrologia pediátrica e hiperbarista. Nossa parceira aqui já há muito tempo. A gente agradece bastante essa parceria pelas grandes orientações que nós tivemos. O programa Vida e Saúde sempre busca essa qualidade de vida, sempre busca estar sintonizado com você e passando as maiores novidades em todos os setores que agregam essa qualidade de vida a todos nós. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre os 10 anos de atuação da Câmara Hiperbárica em Bauru, citando tudo que já passou, todos os tratamentos e principalmente atuando dentro de Bauru, Marília e região, acrescentando e agregando valor aos diversos tratamentos. Nós tivemos aqui uma eficiência muito grande nos tratamentos, observamos os mais diversos tipos de tratamento e vamos hoje relembrar um pouco disso, fazer algumas orientações a você, claro, tudo isso com a devida orientação da doutora Larissa e a partir daí também orientando todo esse tipo de tratamento, a importância e de que maneira você pode aproveitar melhor esse tipo de tratamento que é a câmara hiperbárica, a oxigenoterapia. Doutora Larissa, para retomar o tema que a gente fez inúmeros programas no ano passado e também no início desse ano, que foi um assunto realmente bastante técnico, onde as pessoas puderam conhecer o que é a câmara hiperbárica, o que é a oxigenoterapia. Eu quero que você explique, por favor, para nós como que funciona o tratamento da câmara hiperbárica e da oxigenoterapia, por favor. Joia, Luiz. A câmara hiperbárica, para a gente ter uma ideia mais simples possível, a gente tem que imaginar uma cabine de avião, viu, Luiz? Certo. Que daí lá dentro aumenta a pressão do ambiente, como no avião também, que precisa equalizar a pressão com o ambiente externo. E lá dentro é oferecido um oxigênio a 100% através de máscara. É lógico que existe as câmaras de um paciente e as de múltiplos pacientes, né? Certo. A de um não é através de máscara, é a câmara que é a oxigênio mesmo. Perfeito. E o que acontece com isso? A gente aumenta o oxigênio na corrente sanguínea. Na circulação. Na circulação. Certo. Então tem um efeito sistêmico, ou seja, no organismo inteiro. E aí, lá onde tem uma lesão, onde tem uma ferida aberta, uma úlcera, um trauma, ele vai agir, um inchaço até, ele vai agir naquele local. Certo. E aí a gente consegue o estímulo de cicatrização, a produção de vasos novos e a otimização de combate a infecções. Perfeito. Né? A doutora falou justamente sobre a quantidade de oxigênio. Então esse paciente vai estar exposto, seja ele de forma única ou em conjunto, mas especificamente, por exemplo, um paciente está ali dentro da câmara hiperbárica, a gente tem inclusive as imagens, né? E a hora que ele está lá dentro, ele está recebendo essa potencialização de oxigênio, correto? Isso, exatamente. E aqui fora a gente tem um oxigênio a 21%, esse é o nosso normal. Perfeito. Lá dentro da câmara é 100%. 100%. Então tem um aporte muito significativo de oxigênio. Ótimo. E essa circulação e respiração, claro, estão sendo estimuladas. Isso é poros, né, através dos poros, ou também respiração, enfim, é um conjunto? Não, é respiração. Respiração. É respiração. Então, é através não existe da respiração isso, é importante a parte pulmonar que vai fazer essa função de aumentar o oxigênio na corrente sanguínea. Por que a pergunta, doutora? Nós temos dentro dos nossos telespectadores, né, na gama, donas de casa, né, além dos estudantes, universitários, enfim, as mais diversas tipos de telespectadores. Então é importante que a gente destaque, porque muitas vezes, por exemplo, a gente discutiu aqui, conversou bastante sobre o pé diabético, né, nos programas anteriores. E veio inclusive um e-mail citando, quer dizer que se ele expor esse pé, deixar ele exposto à oxigenação, então tem essa dúvida. Tem. Isso é uma então coisa através muito da importante respiração. esclarecer, Luiz.
Tem pessoas que acham que se colocar o pé dentro de alguma coisa de plástico que tem oxigênio lá dentro, tá achando que tá fazendo câmara hiperbárica. Não, isso daí não produz efeito, certo? O efeito é sistêmico, então é pela respiração. A circulação, a corrente sanguínea. Circulação, a corrente sanguínea. Então, isso daí é falsamente dado como câmara hiperbárica. Não é câmara hiperbárica isso daí. Perfeito. Ou seja, é importante que tenham, né? A gente também está colocando aí a página da Sociedade Brasileira da Câmara Hiperbárica, é isso? De Medicina Hiperbárica, né? E para que você realmente se oriente com quem faz isso de forma correta, com quem realiza, sempre seguindo orientações médicas, sempre seguindo os padrões que necessitam esse tipo de procedimento. Exatamente. A Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica regulamenta e tem as suas câmaras cadastradas, certo, né, aquelas que seguem os padrões, que são regulamentadas, tudo certinho, elas têm. Então, todo mundo que precisar de uma informação, alguma coisa, você entra lá, você sabe onde tem uma câmara hiperbárica, como é que é aquele serviço, tudo, você consegue acesso. Então, a Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, assim como as outras sociedades e outras especialidades, serve para regulamentar o trabalho desses serviços. O procedimento, o trabalho e a padronização de tudo isso. Exatamente. Doutor, antes da gente também falar um pouco sobre como isso, as indicações que são feitas, eu quero ressaltar aqui a importância de ter um pedido médico, ou seja, isso sempre passa por uma avaliação médica e quem também faz o pedido, vamos dizer assim, a intervenção para isso é uma equipe médica. Exatamente. Por quê, Luiz? Porque o paciente chega para a câmara hiperbárica quando ele já tentou outros tratamentos convencionais que não respondeu. Então, não é o primeiro que vai lá e já vai fazer câmara hiperbárica. Não, é porque já vem com um histórico aí. Então, o médico avalia tudo isso e encaminha para o centro de referência dele. Perfeito. Então, essa questão do tratamento médico, doutora, como a senhora citou, é importante ressaltar, então, o período. Então, desde o início, por exemplo, de um pé diabético, de uma lesão, uma úlcera, ele já pode iniciar o tratamento com a câmara hiperbárica. Exatamente, Luiz. Quanto mais precoce o paciente é encaminhado, melhor serão os resultados e menos tempo, né? Mais curto será o tempo de tratamento, né? Então, a possibilidade dele ter um sucesso nesse tratamento é maior. Então, isso, às vezes os pacientes chegam para a gente encaminhados pelos médicos e com o médico, às vezes, já com data marcada de amputação. Não, eu vou encaminhar com a câmara, mas está com data marcada de amputação. Às vezes a gente tem que entrar em contato com ela e falar, não, segura um pouco, vamos tentar segurar, e vai segurando a condição, e numa dessa acaba tendo um bom resultado de... Ou seja, o cancelamento da amputação e a cura. Muitas vezes o cancelamento. Que ótimo. A gente está numa época, inclusive eu me lembro bem, o ano passado, um dos nossos primeiros programas foi justamente sobre queimadura. Essa importância também de se iniciar, assim que possível, o tratamento na câmara hiperbárica, também tem essa importância e também tiveram vários tratamentos em queimaduras? Sim, queimados é uma luta muito grande porque muitos se encontram instáveis, né? Eles são indicados nos casos já mais graves, né? Mas o paciente tendo condição, o ideal seria ele entrar nas primeiras 24 horas do acidente. Isso ajuda na dor também? Ajuda na dor, por quê? Porque reduz inchaço, e a gente sabe que depois da queimadura ela ainda se perpetua, ela continua, porque vai aprofundando pela temperatura, pelo produto químico exposto, tudo isso. E a câmara hiperbárica ajuda a limitar isso daí também. E quando a gente tem um queimado, ele tem uma resposta inflamatória que a gente chama de resposta inflamatória sistêmica, que é uma resposta inflamatória no organismo inteiro. E a câmara hiperbárica ajuda a controlar isso daí e organizar, digamos assim, organizar a casa, né? Perfeito. Para que o paciente se recupere mais rapidamente. Quando a gente fala em oxigenoterapia, em câmara hiperbárica, a gente entende então realmente que aumenta essa dose, né, do nível de oxigênio na circulação desta pessoa. E a partir desse momento, ele também tem dentro da circulação, claro, esse nível de oxigênio, de O2 nas suas hemácias, glóbulos vermelhos.
Isso dentro da queimadura, como a doutora Larissa citou. Ele vai ter um tratamento diminuído em termos de tempo, diminui seu espaço, aumenta a recuperação, ainda mais agora citando, como eu disse, né, eu me lembro bem do nosso primeiro programa, o segundo, que a gente falou bastante nessa época de junho, julho, a época do inverno, as pessoas acabam tendo uma atração para alimentos mais quentes, né? Quem é mais do interior e mais do sítio, tem ali o fogão a lenha, enfim, além dos acidentes, infelizmente, que a gente tem com panela de pressão e vários outros, né, que se agravam um pouco mais no inverno. Então isso ocorre também, doutor? Ocorre. A queimadura, teve um estudo recente com grandes queimados na Santa Casa de Campo Grande, quer dizer, um estudo brasileiro com as realidades brasileiras, né? Porque até então a gente tinha muitos estudos, mas realidades internacionais, né? E mostrou, Luiz, que reduz tempo de internação, reduz uso de antibióticos, reduz custos hospitalares, tem uma economia ao redor de 16% de custos hospitalares, coisa que na unidade de queimada é uma coisa muito importante, porque como são longas internações, é uma área dos hospitais em que não se tem lucro, não se tem, é só gasto mesmo. Muito gasto, muito, né? Gasto. E muito antibiótico por conta de bactérias resistentes, né? Muita resistência bacteriana. Quando você minimiza o uso de antibióticos, você pode até mudar o espectro de resistência desse paciente e até do ambiente ali, né? Perfeito. É lógico que isso, a câmara hiperbárica não é indicado para todo queimado, né? É uma queimadura pequena, não, mas são os grandes queimados. Voltando àquela questão da indicação precoce, pensando também no a longo prazo. Por quê? Porque esses grandes queimados, eles têm poucas áreas de doação, de enxerto de uma área de tecido, de uma área para outra. E aí, resultado, muitas cirurgias, muito antibiótico, muita sedação, né? E a câmara hiperbárica ajuda a longo prazo também na otimização de resultados desses enxertos. Até na rejeição também, para que não minimizar a rejeição. Perfeito. Exatamente. Como vocês podem observar, o Vida e Saúde sempre busca justamente essa equiparação dentro das informações que vocês recebem. É importante ressaltar que a qualidade de vida que a gente busca para você e traz essas informações em primeira mão para que vocês possam buscar cada vez mais essa qualidade de vida. A gente vai falar um pouco logo após o intervalo sobre esse estudo que a doutora Larissa citou da Santa Casa de Campo Grande, como foi realizado, né, de que maneira isso beneficiou esses pacientes e até mesmo o que o estudo apontou. A gente vai para o intervalo e volta já. Oi gente, eu sou a Nath Graciano e está começando mais um FIB Dicas. Hoje a gente vai conhecer de perto o curso de enfermagem da FIB, uma profissão muito bonita e uma área extremamente importante para a saúde. Saúde é coisa séria, como diz a minha avó, e a gente precisa cuidar. E quem cuida é o enfermeiro. Mas não basta só vontade, é preciso conhecimento e muita responsabilidade, viu? Professora, conta pra gente o que seria do médico sem o enfermeiro. Ambos são profissões imprescindíveis para um sistema de saúde saudável. Assim como a medicina, a enfermagem também exige muito conhecimento técnico, científico, estudo e formação. E aqui na FIB a gente tem uma quantidade inúmera de laboratórios à disposição da área da saúde e um exclusivo para a prática de enfermagem. Garante uma grande formação para o aluno. E a equipe de professores possui muita experiência, tanto na prática quanto pesquisa e ensino. Eles incentivam os alunos nos estudos e organizam várias atividades na comunidade, que faz uma baita diferença na vida das pessoas aqui na cidade. Tem vários eventos feitos pela universidade onde o aluno faz o atendimento à população. Nestes atendimentos que são feitos pela universidade, os alunos de enfermagem colocam toda a prática dentro da sala de aula com a população.
interagindo e fazendo o melhor possível, aferindo desde PA e fazendo coleta de exames. Enfermagem, que profissão bonita. Tá aí, gente, esse foi mais um FIB Dicas e se você quer saber mais alguma coisa, é só acessar o nosso site, beleza? Até a próxima. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando da câmara hiperbárica, da oxigenoterapia hiperbárica e, claro, dos 10 anos da presença da câmara hiperbárica em Bauru e região. Doutora Larissa, nós falamos no primeiro bloco sobre a Santa Casa de Campo Grande, a senhora citou num dos trechos, né, que foi feito um estudo na Santa Casa de Campo Grande que realizou um levantamento comparativo entre pacientes queimados, tratados com oxigenoterapia hiperbárica e sem o tratamento. O que esse estudo apontou? Quais os benefícios, né, que ele realmente indicou dentro da câmara hiperbárica, dentro do tratamento da oxigenoterapia hiperbárica? Isso mesmo, Luiz, é o seguinte, esse estudo foi realizado entre 2011 e 2013 na Santa Casa de Campo Grande. Maravilha. E foi analisado, ainda uma pequena parte dos pacientes, eu acho que talvez a segunda fase seja até expandir isso. Foram 46 pessoas, grandes queimados, considerados grandes queimados, que foram divididos em 2 grupos. Um grupo, dito grupo 1, de pacientes grandes queimados submetidos à câmara hiperbárica, certo, e grupo 2, que não foram submetidos à câmara hiperbárica. Isso demonstrou o quê? Quais foram os resultados? Demonstrou uma redução, em média, de 6 dias no tempo de internação. Olha que espetáculo. Uma redução de 16% nos custos hospitalares e redução dose de antibióticos e sedativos. Por quê? Isso, porque cada vez que o paciente vai para um centro cirúrgico, seja fazer um curativo de queimado, seja fazer um desbridamento ou uma enxertia, é sedação, é antibiótico, fora o tempo de internação que gera o uso de antibióticos em largo espectro, né? Então demonstrou redução em todos os números. E isso foi, mais uma vez citando, que é um estudo brasileiro. Isso já era visto em estudos internacionais, já tem muitos estudos internacionais demonstrando isso. Mas foi o primeiro em termos de comprovar de fato na realidade brasileira. A eficiência desse tratamento. Na realidade brasileira, né? Na realidade brasileira. Com os custos hospitalares do Brasil e com a questão da dinâmica, como é que é no Brasil. É importante citar isso, porque a gente acaba tendo muitas vezes uma outra realidade fora do Brasil, em termos de custo, mesmo em termos de situação hospitalar dentro da situação hospitalar do Brasil. E a partir desse momento que a gente consegue citar isso dentro de um estudo, dentro de um artigo, dentro desse comparativo, a gente realmente vive isso dentro de uma realidade brasileira. Ainda dentro dessa situação dos queimados, das queimaduras, isso influencia bastante também entre crianças e adultos, doutor? Sim, os resultados também em crianças são. É que esse estudo foi feito só em adultos. Só em adultos. Só em adultos, né? Mas a gente sabe que tem respostas também em criança. Em criança, a gente imagina que até sejam melhores. Por quê? Porque a recuperação da criança é muito melhor, né? O tecido dela é mais jovem, é um organismo mais jovem, né? Sem outras doenças, Perfeito. Sem uma diabetes, sem uma pressão alta, né? Então, a gente espera que dados em criança sejam até melhores. Tá. Ainda, antes de eu fazer uma pergunta aqui com relação aos gastos, uma citação, a gente sabe que a câmara hiperbárica, ela é feita pelo SUS ou não é feita? O tratamento? Na verdade, o que acontece? Existe uma liberação da ANS para que convênios, tudo padronizando a liberação de câmara hiperbárica. Certo. Isso inclui para queimados, tá?
O que acontece é que ainda não houve uma negociação, seja da sociedade ou seja de cada estado, né? Do SUS atender esses pacientes, né? Dar o suporte desses pacientes. Então, muitos acabam por si só procurando isso judicialmente, às vezes. Eles mesmos acabam indo atrás da liberação. Então, ainda não existe um mecanismo direto. É uma briga da sociedade, mas envolve aí questões políticas, coisa que no Brasil é aquele negócio. Né? Por que a pergunta, doutora? Como eu citei, o Biomédico Saúde, o programa Vida e Saúde, ele sempre busca justamente essa qualidade de vida para as pessoas, para os indivíduos que assim o queiram buscar, não só, né, na ausência da patologia, na ausência de doença, mas no bem-estar físico, social, psicológico, enfim. E a gente sabe que o tratamento da câmara hiperbárica não sendo disponibilizado pelo SUS por uma questão de custo, né, por uma questão financeira. E aqui a gente tem dados, né, que o resultado final de gastos por paciente, quando teve o tratamento da câmara hiperbárica, foi menor, como a doutora citou, do que o tratamento de quem não teve a oxigenoterapia como medicina utilizada. Então, isso por uma questão de custo, também pode ser utilizado pelo governo brasileiro como redução de custo. Então, não vai gastar mais, e sim reduzir. Isso. Não é? Alguns hospitais, isso eu não digo o estado de São Paulo, também Bahia, também Rio Grande do Sul, estão direcionando seus pacientes para a câmara hiperbárica, mesmo que seja com verbas próprias. Por quê? Porque eles veem um benefício tanto para o paciente quanto para o próprio hospital. Que reduz esse gasto. Por reduzir os gastos dele e pelo paciente ir de alta para casa mais cedo, com melhores condições, né? Então, muitos hospitais estão optando por já liberar o paciente, mas isso está sendo individual. É uma questão administrativa do hospital. Administrativo de cada hospital. Que ótimo. Ou seja, se o hospital realmente quer esse dinamismo e precisa, né, ter a questão do gasto, mas também da qualidade do paciente. Pensar no paciente. Se o hospital pensar no paciente... É um investimento que a médio e longo prazo ele vai ter o retorno financeiramente e, claro, também no tratamento dos pacientes. Com certeza. Doutora, a gente só para relembrar que a idade mínima para pessoas que possam utilizar o tratamento da câmara hiperbárica existe? Na verdade, não existe uma idade mínima, Luiz. Nem entre sexo, nem idade. Não, masculino, não. Nem mínima e nem máxima. Certo. Né? Então, às vezes bebezinho, acometido, entra também. É lógico que existem protocolos diferentes, procedimentos diferentes, né? Perfeito. Mas também faz. Vale lembrar, mais uma vez, que toda essa orientação médica é feita pela equipe que lá está, né? Fazendo a manipulação da câmara hiperbárica, ou seja, está envolvida com toda uma equipe médica, além dos protocolos envolvidos pela idade, pela necessidade, conforme a patologia dessas pessoas e até mesmo também conforme o pedido médico realizado para o tipo de câmara, ou melhor dizendo, para o tipo de tratamento que ele necessita. Doutora, a gente está quase chegando ao final do nosso programa. Eu quero que a senhora cite quais foram os maiores tratamentos, quais foram as maiores patologias, o que se tratou mais nesses 10 anos de Bauru e região, Bauru Marília principalmente, Bauru e região, na câmara hiperbárica. O que mais se tratou e até se quiser comentar algum resultado também, por favor. O que a gente mais, a gente diria, que foram mais encaminhados, né, Luiz? Isso. Seriam as úlceras de membro inferior, então isso inclui úlceras venosas, pé diabético, né, úlceras por insuficiência arterial e traumas em terceiro lugar e em segundo lugar as infecções hospitalares, que seriam as deiscências de sutura, que é quando faz uma cirurgia, faz procedimento. Tem que fazer um debridamento. Tem que fazer uma limpeza e a sutura, os pontos ali abrem por uma infecção ou por condições clínicas do paciente. Então realmente é necessário que esse estímulo essa oxigenação entre para ajudar nessa cicatrização. Isso. Nesses casos, quando você tem os fios de suturas que abrem, você não pode muitas vezes reestruturar. Ou às vezes se tenta reestruturar, mas também não se abre novamente. Isso depende muito das condições operatórias ali, uma infecção, por exemplo,
até as condições clínicas do paciente, um diabético, um obeso, tabagismo. Então, isso daí facilita essas coisas. E aí a câmara hiperbárica, numa dessas, você fica com o abdômen aberto, com uma ferida totalmente aberta, né? A gente acompanha muito isso no hospital, a gente realmente observa muitas vezes a cicatrização muito difícil, Sim. por mais que ele está numa medicação. E isso tem esse auxílio e foi se câmara, encaminhado muito. Isso, a câmara vai ajudando nessa cicatrização. Lembrando também que tem a parte de odontologia também, né, Luiz, que também canais, Existem indicações dos dentistas também para câmara? Existe indicação dos dentistas também. Aqueles pacientes com uma osteomielite, mandíbula, cirurgiões, né, e o paciente com sequela de radioterapia, né, e aí precisa extrair dente, alguma coisa, e tem o risco de deiscência de sutura. Entendi. E aí tem o preparo com câmara hiperbárica. Então existem as indicações odontológicas também. Perfeito. Doutora, a gente agradece mais uma vez a presença. Quero deixar uma última pergunta. A questão da dor. Esse tratamento, ele é indolor? O paciente tem alguma invasão? Por exemplo, uma agulha? Ele é invasivo? Não, Liz. Ele vem com o curativo dele fechadinho, ele entra na câmara com o curativo fechado, sem ter ferida, contato com outras superfícies, outros pacientes, né? Certo. E ele não precisa de acesso venoso, que se pegue veia, nada. Uhum. A única sensação é aquela de descer a serra ou de andar de avião, que se sente uma pressão no ouvido. O que é normal, né? É isso, que é normal. É lógico que alguns sentem mais, outros nem sentem, isso é reação individual. E às vezes tem uma cera no ouvido, tá com uma otite, por exemplo, que se trata, se faz uma limpeza e melhora também. Maravilha. Doutora, mais uma vez, obrigado pela presença, pela participação, pelas excelentes informações que realmente agregam muito ao nosso telespectador. Eu que agradeço, Luiz, que é um privilégio poder vir aqui e retornar. Né? E eu que agradeço essa dedicação de vocês para esclarecer a população. A gente que agradece. E a você, muito obrigado pela presença, pela participação, pela sua audiência, pelos seus e-mails. Lembrando aqui mais uma vez o nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. E você também que quer assistir esse programa e mais outros diversos programas, entre no nosso portal de saúde, que já alcançou aí a marca de mais de 10 mil acessos por mês, né? Com o privilégio da sua presença. Eu agradeço bastante a sua audiência. Lembre-se então também do nosso portal www.biomedicosaude.com.br. A você muito obrigado pela presença, pela participação e até o próximo. Um grande abraço.